Olá pessoal do Cursinho Municipal Professor José Bispo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História Geral. Espero que estejam bem, se cuidem, o momento ainda é bastante delicado, mas com a chegada da vacina, estamos aí no aguardo e espero que a gente possa se reencontrar ou nos encontrar de fato de forma presencial a partir do mês de agosto, para nós darmos esse pontapé final do segundo semestre rumo ao Enem até as revisões finais, com a graça de Deus. Vamos para a nossa aula de número 10, o renascimento e a formação da mentalidade moderna. Todos nós sabemos, pessoal, que o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna foi um período de muitas transformações na Europa e no mundo como um todo. No campo político, iniciou-se o Estado moderno, o absolutismo monárquico que nós trabalhamos na aula passada. No campo religioso, a reforma protestante que nós veremos na aula vindoura. No campo artístico e cultural, o Renascimento, o maior movimento artístico e cultural da história da humanidade. Então perceba que foram muitas as transformações, sem contar no campo econômico, com o advento da expansão marítima e comercial, da qual resultou a chegada dos europeus e o encontro do continente americano para uma posterior colonização e exploração. Então perceba que houveram mudanças em todos os setores, político, religioso, econômico e cultural. E hoje nós trataremos da mudança da mentalidade europeia no aspecto cultural. Vamos então ao Renascimento? Professor Rubens, o que foi o Renascimento? Como o próprio termo diz, aí no primeiro tópico do seu slide, foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Península Itálica, expandindo-se posteriormente por todo o continente europeu e que perdurou entre os séculos XIV e XVI na Europa, mas cujos desdobramentos nós vemos até hoje. Se você viajar à Europa e visitar quaisquer museus europeus, você verá algumas obras de 500, 600 anos atrás que remontam ao Renascimento. Por exemplo, se você for ao Museu do Louvre, em Paris, o principal museu do mundo, o Museu do Louvre tem lá La Gioconda, ou Mona Lisa, a obra-prima de Leonardo da Vinci, e que está no bojo do Renascimento. O Renascimento foi um momento de grandes transformações nas artes plásticas, na literatura, a escultura, não foi apenas num segmento. Professor Rubens, por que o Renascimento teve origem na Península Itálica e só posteriormente se expandiu por toda a Europa? O que é que a Península Itálica tinha de tão importante para o berço do Renascimento artístico-cultural ter ocorrido lá? É muito simples, pessoal. A Península Itálica reunia dois pressupostos para o Renascimento ter ênfase lá. O primeiro é que os grandes centros econômicos da época, já que estava renascendo o comércio, eram na Península Itálica. As cidades de Veneza, de Pisa, Florença, Gênova. Essas cidades tinham um comércio pujante. Comerciantes saíam ali do sul da Europa pelo mar Mediterrâneo e iam até o Oriente comprar especiarias e trazer para revendê-las na Europa com grande margem de lucro. E a Península Itálica é que tinha a maior parte desses comerciantes. Professor, mas qual é a relação que o comércio tem com o Renascimento? O patrocínio das obras, pessoal. O patrocínio dos grandes artistas. Esses comerciantes enriquecidos começaram a usar parte de sua fortuna para patrocinar obras de arte. Vou dar o exemplo de Lourenço de Médici. Lourenço de Médici é um dos mecenas mais famosos da Itália. O que é mecena, professor? Mecenas eram os que incentivavam a arte, os que patrocinavam. Lourenço de Médici, ele patrocinava Leonardo da Vinci, um grande artista do Renascimento italiano. Então, a prática de patrocinar era chamada de mecenato, e os que patrocinavam eram mecenas. Então, o primeiro motivo do Renascimento ter surgido na Península Itálica é o fato de lá haver vários comerciantes enriquecidos, os mecenas, com a intenção de patrocinar esses artistas do Renascimento. E todo mundo sabe que o artista ele vive de patrocínios para as suas obras, para os seus eventos. Essa prática de patrocínio é chamada de mecenato, como eu disse. Mas o senhor disse que são dois motivos. O senhor falou apenas dos comerciantes. O segundo motivo que gerou o Renascimento da Península Itálica
foi o fato de lá estar sediada a Igreja Católica, em Roma. E a Igreja Católica também patrocinou muitos artistas do Renascimento. Então, a igreja contratava muitos artistas renascentistas para pintar obras, esculpir obras sacras para a igreja, obras com temáticas religiosas. Por exemplo, Rafael Sanzio, Michelangelo, Giotto, eram alguns artistas italianos patrocinados pela igreja. Então, houve o surgimento do Renascimento na Península Itálica porque combinou pujança comercial com também o aval da igreja, né? Os grandes comerciantes enriquecidos e a Igreja Católica eram grandes patrocinadores do Renascimento na Itália, na Península Itálica. Por isso surgiu lá. Segundo tópico, teve como grande precursor é o pioneiro. Pessoal, todo movimento artístico, ele tem um pioneiro, ele tem um precursor. É aquele que inicia. Vamos dar um exemplo. Quem levou o forró, que é um ritmo tradicionalmente nordestino, para todo o Brasil? Por que o forró caiu no gosto da população do país? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga deixou o Exu no Pernambuco e foi para o centro do Brasil, para o Rio, para São Paulo, divulgar o forró. Tornou-se o rei do Baião e levou o forró para todo o país. Ele é o precursor desse movimento. Só que o forró de Luiz Gonzaga era com zabumba, triângulo, sanfona. Logo depois, agora nos anos 90, chega o forró eletrônico. E o forró eletrônico é aquele que foi substituindo o pandeiro, a zabumba, o triângulo pela guitarra, pelo teclado, pela bateria. E quem foi a banda precursora? Mastruz com Leite. Foi quem trouxe esse forró moderno, elétrico, para o gosto do país inteiro. Então perceba que todo movimento artístico ele tem precursores. E o precursor do Renascimento foi Dante Alighieri, escritor italiano com a obra A Divina Comédia. Eu tenho essa obra, já li, desde a época da faculdade. Na obra A Divina Comédia, o Dante Alighieri, ele resgata um escritor romano, Virgílio, o maior escritor romano. Virgílio é quem escreveu a obra Enéida, sobre a origem de Roma. Então ele vai buscar Virgílio, e nessa obra eles vão para a vida após a morte. E eles vão trilhar por 3 locais: céu, purgatório e inferno. É mais ou menos um diálogo entre os dois sobre o que eles encontram em cada um desses 3 ambientes. Essa é a obra, portanto, precursora do movimento renascentista. A primeira obra, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ok? Todo movimento artístico, pessoal, ele tem características. E o Renascimento não poderia ser diferente. Quais são as grandes características do Renascimento? Primeiro, o classicismo. O classicismo era a retomada dos valores greco-romanos, valores clássicos. Não esqueça, Grécia e Roma eram civilizações clássicas. E os artistas do Renascimento, eles buscavam inspiração na Grécia e na Roma antigas. Nós estamos vivendo a Idade Moderna. Os artistas do Renascimento, eles tinham uma certa repulsa pela Idade anterior, a Idade Média. Então, eles iam buscar estímulo, incentivo, lá na Idade Antiga. Eles saltavam 1000 anos de Idade Média e iam buscar inspiração na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Daí a denominação classicismo, a busca pela inspiração greco-romana, ou seja, das civilizações clássicas. Veja como é interessante. Eu acabei de dizer para vocês que a obra precursora do Renascimento, a Divina Comédia, o Dante Alighieri vai buscar o Virgílio, que foi o maior escritor romano da Antiguidade. Então, ele vai se inspirar na Antiguidade. Isso é classicismo, ok? A segunda característica do Renascimento é o antropocentrismo ou humanismo. Antropo, homem, no centro. O homem passou a ser o centro da produção artística. Durante a Idade Moderna, mudou-se, porque na Idade Média era teocentrismo. Na Idade Média, Deus era o centro, teocentrismo. Deus era o centro da produção artística, das discussões filosóficas. Na Idade Moderna, isso muda. Deus ele é deixado um pouco de lado pelos artistas e eles passam a tratar de valores humanos. Isso é o humanismo, o antropocentrismo. A famosa frase, o homem é a medida de todas as coisas. E aí entra a questão do humanismo, né? Terceira característica é o individualismo. Com o Renascimento, os artistas começaram a assumir a autoria de suas obras, coisas que eles tinham medo na Idade Média.
Na Idade Média havia muita perseguição pelos tribunais do Santo Ofício, os autores das obras tinham medo de se declararem, com medo de serem punidos pelo tribunal. Na Idade Moderna, surge essa questão individualista, assumir a autoria das obras, né? Tecer críticas à igreja. O naturalismo, pessoal, é a experimentação, é a ciência, a razão. Começam a se experienciar as questões naturais, não mais aceitar explicações religiosas e divinas. Vamos dar um exemplo, como seria hoje. Hoje a gente diz assim, tomara que São Pedro abra a torneira do céu para chover. Na verdade, isso não explica nada. São Pedro não abre torneira, nós temos que encontrar uma explicação científica. Isso vai pela experimentação, pelo estudo, a análise. É o naturalismo, o estudo das questões naturais, da física, da química, da biologia, ok? Curiosidade científica, que tem relação com o naturalismo. A curiosidade é quem faz com que você vá atrás de respostas, que você estude, pesquise, analise até chegar a uma solução para o problema que lhe foi apresentado. E isso acontecia muito no Renascimento. O espírito crítico, como eu disse, isso também tem relação com o individualismo. Os artistas do Renascimento eles começaram a tecer críticas a alguns segmentos da religião, essa ideia da fé tentar explicar tudo, de Deus ser o centro de tudo, eles começam a tecer sérias críticas e a abordar temáticas mais humanas. E o racionalismo, o uso da razão em detrimento da fé. Começar a explicar as coisas pela razão, não pela emoção, não pela fé, né? Buscar explicações racionais, explicações plausíveis para os fenômenos da natureza, ok? Tudo bem. Pessoal, na Península Itálica, o Renascimento teve 3 fases. O Trecento, que é o século XIV, o Quattrocento, que é o século XV, e o Cinquecento, que é o século XVI. Em cada um desses momentos, destacaram-se alguns artistas. No Trecento, que corresponde ao século XIV, que vai de 1301 a 1400, Giotto foi o primeiro grande artista do Trecento. Giotto, todos esses artistas que eu vou citar agora são italianos. Giotto, ele atuava nas artes plásticas, ele era essencialmente um pintor e ele só pintava obras sacras. Obras sacras são obras com temáticas religiosas, você sabe, a arte sacra é arte religiosa. Giotto, ele produzia muitas obras para a Igreja Católica. A igreja encomendava as obras, dava as temáticas e ele fazia a pintura sobre aqueles temas que a igreja pedia. Petrarca é o segundo grande artista do Trecento. Ele é considerado o pai do humanismo, escreveu a obra de África. Essa obra, pessoal, narra as guerras púnicas, que nós tratamos aqui, a grande guerra celebrada pelos romanos, quando os romanos venceram Cartago e dominaram aquele grande centro comercial. Só relembrando, Cartago era um centro comercial no norte da África, às margens do mar Mediterrâneo. Cartago foi um centro comercial criado pelos maiores navegantes e comerciantes da antiguidade, os povos fenícios. Só que Cartago foi tomado pelo Império Romano. E a narrativa dessas guerras de tomada de Cartago, onde o exército romano era liderado pelo general Africanus, daí o nome da obra de África, é porque o general romano que liderou a vitória sobre Cartago nas guerras púnicas era Africanus. Então, a obra traz a narrativa da conquista de Cartago pelos romanos. Mais uma vez, vocês estão lembrando aí de um detalhe? Classicismo, o retorno dos valores greco-romanos. Terceiro artista do Renascimento na sua primeira fase da Itália, o Trecento, é o Giovanni Boccaccio. O Giovanni Boccaccio, ele escreveu o Decameron. Decameron, pessoal, é uma obra, na verdade é uma novela, composta de 100 contos, como se fossem 100 capítulos, está entendendo? Com uma sequência lógica. Foi uma espécie de Big Brother daquela época. Como assim Big Brother? Eu explico. Decameron, pessoal, o que é que o Giovanni Boccaccio fez na obra? Ele colocou a obra no período da peste negra, que nós vimos aqui em aulas passadas. Aquela doença que dizimou um terço da população europeia entre 1348 e 1351. O que é que o Boccaccio fez? Ele criou a obra no ambiente da peste negra na Europa. Então, fugindo da peste, 10 jovens vão se isolar num castelo. 7 moças e 3 rapazes. E ali eles vão viver durante um longo período,
né? Então era um Big Brother, 10 jovens trancados no castelo, se escondendo da peste, né? Então são 100 contos dessa novela de Decameron, ok? O Quattrocento, como eu disse para vocês, é a segunda fase do Renascimento na Itália, vai de 1401 a 1500, portanto corresponde ao século XV. E nós temos aqui Donatello. Donatello era escultor, pessoal. Donatello produziu inúmeras obras, dentre as quais merece destaque Davi, o rei dos hebreus, Maria Madalena, que vocês conhecem, e Banquete de Herodes, que é onde Herodes serve a cabeça de João Batista. Todas essas foram esculturas. Sandro Botticelli era pintor. Botticelli pintou 2 obras lindas, estão aqui no slide para vocês. Primavera, que é essa obra da direita. Perceba que são pessoas felizes, num pomar, extraindo frutos, né? E à sua esquerda, Nascimento de Vênus. Vênus, que era uma deusa romana, que era grega. Na Grécia, eles chamavam de Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Roma mudou o nome para Vênus. E, mais uma vez, o que é que nós estamos vendo aqui? Classicismo. Retorno às tradições greco-romanas. O Sandro Botticelli ele vai pintar uma deusa romana. Vênus está nascendo de uma concha. É uma obra lindíssima. Então, Sandro Botticelli foi um grande pintor do Quattrocento. Agora é óbvio. Quem é o maior artista do Quattrocento, do Renascimento e, para mim, de toda a história da humanidade? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi o mais completo artista renascentista. Por quê? Ele se notabilizou em vários campos de conhecimento, em vários ramos da produção. Pessoal, é muito comum você ver um aluno, um colega, que ele é muito bom em matemática, ou que ele é muito bom em humanas, ou que ele é muito bom, mas ser muito bom em tudo é difícil. O Leonardo da Vinci, ele era muito bom em tudo. Da Vinci era um grande pintor, um grande escultor, um grande engenheiro, um grande arquiteto, um grande urbanista, um grande anatomista, um grande matemático, um grande astrônomo. Ele se notabilizou em vários ramos. Para mim, é o maior artista da história da humanidade, em todos os tempos. Agora, é claro, ele tinha que se notabilizar em alguma coisa. E ele ganhou notoriedade mundial por 2 obras da pintura. A primeira delas, Gioconda, Mona Lisa. Todos conhecem, inclusive passei agora há pouco para vocês, que encontra-se no Museu do Louvre. Mona Lisa não tem preço, é a maior obra da história da humanidade. E a Santa Ceia, ou a Última Ceia, porque tem essas dois títulos, viu? Pode ser Santa Ceia ou Última Ceia. Todo mundo conhece essa obra. A Santa Ceia é aquela obra que está Cristo com os seus apóstolos, no banquete final, né? Na casa da minha mãe mesmo tem uma cópia da Santa Ceia. Essa obra ela é mundialmente propagada, Jesus com os seus apóstolos. Tudo bem? E a última fase do Renascimento na Península Itálica é o Cinquecento, século XVI. Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, nós vimos na aula passada, ele era um defensor do absolutismo monárquico. O Príncipe é uma bíblia da política, é um livro manual de como se fazer política, onde ele diz a célebre frase: os fins justificam os meios, né? Rafael Sanzio era um pintor contratado pela Igreja Católica, ele era o pintor oficial das Madonas. Toda Madonna que a igreja queria, encomendava a Rafael Sanzio. Professor, o que é Madonna? Madonna é toda a imagem de Maria com o menino Jesus. Então, toda a imagem que você vir, pintura ou escultura de Maria com o menino Jesus, é uma Madonna, ok? Rafael Sanzio era o pintor oficial das Madonas para a igreja. Era ele que a igreja recorria quando queria uma pintura de Maria com o menino Jesus. E Michelangelo, o último renascentista italiano, não sei se vocês perceberam um detalhe, dentre todos esses que eu citei nas 3 fases, as 4 tartarugas ninjas, né? Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo. Vocês perceberam? As 4 tartarugas ninjas recebem nome de 4 artistas do Renascimento. Michelangelo é o último deles, né? Michelangelo era escultor e pintor. Ele esculpiu Pietà. Pietà é Maria com Jesus morto. Essa imagem que você está vendo aí no slide. Então, perceba o detalhe. Madonna é Maria com o menino Jesus. Pietà é Madonna com Jesus morto. Perdão, Pietà é Maria com Jesus morto. Ele esculpiu Pietà, que é essa obra que está à mostra. Ele esculpiu também Davi, rei dos hebreus. E ele foi convidado pela igreja para pintar os afrescos da Capela Sistina. Eu não sei se você sabe, a Capela Sistina é uma das mais importantes capelas de Roma, do Vaticano. É lá que escolhe-se o Papa.
É lá que acontece o conclave, a eleição para a escolha do Papa. Eles trancam a capela e os cardeais ficam lá, tentando eleger o novo Papa. No interior da Capela Sistina, todas as pinturas das paredes e do teto foram feitas por Michelangelo em 1519. Essas obras têm mais de 500 anos. Essas pinturas do interior da Capela Sistina. Claro, de vez em quando a igreja contrata um grupo de restauradores para restaurar essas pinturas e não permitir que elas se percam. Ok? Professor, então o Renascimento termina aí? Não. Aqui foram apenas os artistas da Península Itálica, os italianos. Mas o Renascimento ele chegou ao resto da Europa e teve grandes nomes na Inglaterra. Vamos a eles? Fora da Península Itálica, na Inglaterra nós tivemos Thomas More, que escreveu a obra Utopia. Esse livro, pessoal, trata da sociedade ideal. Utopia era uma ilha, utopia significa sonho. Era uma ilha onde o povo vivia na fraternidade, na igualdade, onde não havia exploração, onde não havia riqueza, nem pobreza, nem miséria, nem opressão, nem criminalidade. Era um paraíso na Terra, né? Era, como eu disse, a sociedade ideal. O Thomas More chamava de cidade ideal, utopia, daí o termo utopia, sonho, né? A sociedade sonhada, que todo mundo queria. William Shakespeare também era inglês, dramaturgo, escrevia peças de teatro, escreveu obras maravilhosas como Otelo, Hamlet. Hamlet virou filme de Hollywood. É na obra Hamlet, que conta a história de um príncipe escocês, que surge a famosa frase de Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Cleópatra, contando a história da rainha do Egito e seu envolvimento com o imperador romano, com o general romano Marco Aurélio, né? E a maior obra do teatro mundial em todos os tempos. É de autoria de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Até quem nunca viu a peça, quem nunca leu o livro ou assistiu o filme, conhece a história. Professor, é aquela história daquele casal lá na Itália, né? Que se amavam e eram de famílias inimigas e não podiam viver porque as famílias proibiam, e eles viveram um amor proibido, mas que no final acaba numa tragédia, os dois morrem no fim. É ela mesma. É uma tragédia. Romeu e Julieta é uma obra maravilhosa. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, Romeu e Julieta e o Fantasma da Ópera são as obras mais vistas no teatro em todos os tempos. Nos Países Baixos, na Holanda, né, os Países Baixos são a Holanda, Erasmo de Roterdã. Inclusive, Roterdã é o nome da cidade onde ele nasceu, era seu nome artístico, né? Erasmo de Roterdã. Roterdã é uma cidade portuária na Holanda. O principal porto europeu é o porto de Roterdã. Então, Roterdã era uma cidade com grande comércio, né? E Erasmo surgiu lá, nasceu lá, era holandês. Erasmo de Roterdã é considerado o príncipe dos humanistas. Lembrando que o pai do humanismo era Petrarca, italiano. Erasmo de Roterdã era o príncipe dos humanistas. Escreveu a obra Elogio da Loucura, onde ele tece críticas à Igreja Católica por tentar moldar a personalidade das pessoas. Em Portugal, Luís Vaz de Camões, que escreveu os Lusíadas, né? Os Lusíadas é uma obra que exalta a saga marítima portuguesa. E na Espanha, Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote, contando a história de um cavaleiro medieval maluco. Dom Quixote é uma sátira à cavalaria medieval. O que é uma sátira? Uma crítica à cavalaria medieval, só que com termos de ironia, né? É uma obra maravilhosa. Se você ler Dom Quixote, você vai dar boas gargalhadas, né? Por quê? Conta a história de Dom Quixote, um cavaleiro louco, e seu inseparável amigo Sancho Panza, né? E eles andam pela Europa loucos. O Dom Quixote ele sai derrubando moinhos de vento, achando que são monstros. Apaixonado por uma mulher que só existe na sua cabeça, Dulcineia. Toda mulher que ele vê, ele acha que é a mulher de sua vida, Dulcineia amada. A obra é maravilhosa, né? E, finalmente, para nós concluirmos nossa aula, o Renascimento científico. No campo das ciências, o Renascimento ganhou força com Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que defenderam a teoria heliocêntrica. Até então, a Igreja defendia o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo e todos os astros giravam ao seu redor, inclusive o Sol. Só que Nicolau Copérnico e Galileu Galilei vão desmistificar isso e vão provar a teoria heliocêntrica. O Sol é o centro e a Terra e os demais astros giram em torno do Sol. Professores não foram punidos, não. Nesse período, a igreja já estava frágil, já não conseguia perseguir, os tribunais da Inquisição já não eram tão suntuosos, então eles não foram punidos, né? Johannes Kepler
Kepler aprofundou as teorias sobre a mecânica celeste, manteve a defesa do heliocentrismo, de que os astros giram em torno do Sol, só que ele defendia o movimento elíptico da Terra em torno do Sol. Como elíptico? Oval. Para Kepler, a Terra não gira de modo circular ao redor do Sol, porque se fosse circular, ela manteria a mesma distância do Sol durante todo o ano, no movimento de translação. Para Kepler, esse movimento era elíptico, ou seja, oval. Tem períodos do ano que a Terra está mais próxima do Sol, a geografia chama de periélio, e tem período que a Terra está mais distante do Sol, a geografia chama de afélio, justamente porque o movimento é elíptico, ele é oval. Se ele fosse circular, a Terra manteria a mesma distância em relação ao Sol sempre. Andrés Vesalius, considerado o pai da anatomia moderna, ele dissecava cadáveres para estudar. E Harvey Sever, finalmente. Harvey Sever, pessoal, desenvolveram estudos sobre o mecanismo de circulação do sangue. Ou seja, foram eles que mapearam pela primeira vez todas as veias e artérias do corpo humano. Eles eram médicos, então eles também dissecavam cadáveres para analisar a estrutura do corpo. Se vocês puderem ver aí na pintura, aí é uma obra que trata de uma aula de anatomia, né? Onde um corpo está sendo mostrado, técnicas de medicina estão sendo mostradas através desse corpo. E o renascimento científico foi muito por essa questão também. O renascimento científico abrangeu basicamente duas coisas, a astronomia e a medicina, ok? Então aqui nós encerramos a nossa aula, eu espero que tenham gostado. Na próxima aula nós daremos um novo conteúdo. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.